Gênesis 46. Somente esses 2 versículos. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba. E ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. Pode se assentar em nome de Jesus. Aparentemente, olhando simplesmente nessa leitura desses 2 versículos, podemos pensar, olha, uma situação simples e comum na palavra de Deus. Deus falando com Jacó, um patriarca, um dos grandes homens de Deus da Bíblia. Só que, olhando pelo contexto e a história, até chegar exatamente aqui, nesse ponto, aonde Deus fala com Jacó, se nós voltamos à história, vemos que esse momento foi um momento tão precioso e importante na vida do homem que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Se você se lembra comigo da história de Jacó, a primeira coisa que Deus fala com ele, ele adormece, Deus visita ele em sonho, e ele vê ali uma escada que dá até o céu, e lá em cima da escada vê o trono de Deus, anjos descendo e subindo, e ele diz: certamente Deus está neste lugar e eu não sabia. E Deus fala com ele: Jacó, eu sou o Deus de teu pai Abraão e Isaque, e eu farei de você como a areia que há na praia, vou multiplicar você de tal maneira que será como a areia que está na praia, e eu não te deixarei até que eu cumpra a minha palavra sobre a sua vida. Jacó era um homem que ouvia Deus e falava com Deus cara a cara. Um homem que é interessante que ele lutou com o anjo, e a Bíblia vai dizer que ele prevalece. Eu não te deixo sair daqui se você não me abençoar. E ali o nome de Jacó foi mudado para Israel, aquele que contende contra Deus e prevalece. Aquele homem, ele ouvia Deus falar com ele cara a cara, tudo que ele ia fazer, orava a Deus, Deus ia lá e respondia para ele. Até aí tudo bem. É uma história linda, poderosa, tremenda. Só que de repente, meus irmãos, de uma maneira súbita e inesperada, acontece uma catástrofe na vida de Jacó. Seu filho querido, da sua esposa amada, é tido como morto. Ele pega a túnica tão preciosa que havia dado para José, que com tanto amor e que causou ciúme até mesmo nos seus irmãos, e percebe certamente uma besta o comeu por aí, porque ele havia mandado o José buscar ali, saber como estavam os seus irmãos, e os seus irmãos então criam essa narrativa para tentar esconder o pecado gravíssimo que eles haviam cometido. Meus irmãos, pensem comigo. Se Deus falava com Jacó, não custava nada Deus dizer para Jacó: Jacó, não precisa você ficar triste, não precisa você chorar, porque seu filho não morreu, seu filho simplesmente foi parar lá no Egito. Mas o que vemos na história bíblica é que de repente aquele homem que conversava com Deus face a face, que lutava com Deus e prevalecia, veio sobre ele uma circunstância, uma adversidade inesperada, subitamente, e o pior, Deus ficou em silêncio. Aquele homem que ouvia Deus, agora experimentava o silêncio de Deus. Ele estava ali, Deus, ele só orava, mas só que os céus ficaram em silêncio. Parecia que Deus já não mais falava com ele. E a narrativa então mostra que ele estava tomado de profunda tristeza. Porque quando vemos que os irmãos voltam com a notícia que José estava vivo,
E quando José pede Benjamim antes de se revelar para seus irmãos, e ele vai, olha, se Benjamim for morrer, vai, e eu desço as minhas cães com tristeza, porque ele já estava triste, angustiado pela perda do seu filho. Só que de repente acontece um milagre extraordinário na vida de Jacó. Jacó pensava que Deus estava em silêncio, mas na verdade, apesar de Deus estar em silêncio na terra, Deus estava agindo no céu em favor de Jacó, porque ele tinha uma promessa a cumprir na vida de Jacó, porque ele é Deus e ele nunca falha. Apesar que para Jacó Deus estava em silêncio, Deus estava criando e mudando os rumos, os ventos, os reinos, as estações, para que Deus pudesse cumprir a promessa na vida de Jacó. Parecia que Deus havia abandonado, mas quando vemos lá na frente, na verdade, Deus estava construindo a promessa, Deus estava realizando o milagre, Deus estava fazendo exatamente o que Ele havia planejado, mas Deus nunca age como nós imaginamos. Deus nunca vai fazer como você e eu esperamos. Porque os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, os seus caminhos não são os nossos caminhos, mas uma coisa Ele é fiel, Ele é imutável, Ele cumpre promessas, Ele não falha, Ele falou e Ele cumpre a sua palavra. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele não depende da sua e da minha atitude, porque somos pó e cinza. Deus não desconsidera a fragilidade humana quando Ele declara uma palavra. E aonde Deus se respalda? Nele mesmo. Quando Deus diz que vai fazer uma coisa, Ele coloca em xeque o seu caráter. Ele coloca em xeque quem Ele é. Mas sabe uma coisa extraordinária que eu não vejo na vida de Jacó? Jacó não blasfemou, Jacó não insultou, apesar dos anos amargos de silêncio de Deus. Ele simplesmente se calou, aceitou a circunstância, mas ele não murmurou, ele não questionou. Ele não blasfemou contra Deus, ele não abandonou a Deus, ele não se prostrou aos ídolos de Canaã, pelo contrário, ainda que sofrendo, ele ficou calado, mas ali calado eu posso imaginar, eu quero conjecturar aqui, ele ouviu, ele se lembrando nesses dias de amargura, das promessas que Deus havia feito, dos momentos que ele tinha visto o anjo descendo e subindo, Deus assentado no trono, e ali eu quero imaginar que nesse momento ele estava calado, mas entendendo, Deus fez uma promessa para mim, e eu vou esperar ela se cumprir. Deus me prometeu uma coisa e eu não vou deixar de crer na promessa do Senhor. Eu não sei se você percebeu ainda, mas o Egito era o maior império. Deus levou José até o trono para preservar Israel na nação mais poderosa que havia naquele então. Olha que coisa tremenda. Deus guardou Israel na terra de Gósen e eram defendidos pelo maior exército do mundo e um exército pagão. Ou seja, Deus tem sua maneira de cumprir promessa e é sempre muito mais além, é sempre muito mais gloriosa, é sempre mais sublime, é mais gloriosa. Você tem que crer na promessa de Deus. Agora para pensar. Como reagiríamos? Ou talvez como você está reagindo a essa situação que você está vivendo. É o silêncio de Deus que vai me provar se o seu coração confia ou não em Deus. Se a sua busca pela presença de Deus é só por conveniência, ou se você entendeu quem Ele é.
Porque tem muitas pessoas que buscam a Deus, como disse Jesus, aqueles que a semente caiu sobre a rocha, cresce, vem um sol e logo vai embora. Quando acontecem os escândalos por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, se afastam, saem da presença de Deus, ainda que ao princípio receberam com alegria, lhes era conveniente, mas quando chegou a prova, deixou a Deus, deu as costas para Deus e disse: eu não te quero mais. Não é fácil. O nosso coração, imagina, irmãos, não dá para medir, não dá mais ou menos, mas é como se José saiu com 17 anos e já era casado e governador do Egito. Entre seus 30 anos, mais de 15 anos, mais ou menos, José ficou longe da sua família e Jacó ali naquele silêncio. Mas chegou o dia outra vez que Deus apareceu para Jacó, e nós lemos aqui, ele disse: Jacó, Jacó. Eu quero imaginar, meus irmãos, imagina anos de silêncio, mas agora aquela voz, como voz de muitas águas, ecoando desde os céus ao coração daquele servo: Jacó, Jacó. Eu imagino aquele dia, Jacó largando aquela tristeza, aquela angústia, caindo por terra, e o seu coração se regozijando de alegria, porque ele está ouvindo a voz de Deus e contemplando com seus próprios olhos a promessa se cumprindo. Se você permanecer fiel, se você continuar no lugar que Deus determinou para você, se você aguentar firme a provação, com os teus olhos você verá a infalibilidade do Deus imutável que cumpre a sua palavra na vida daqueles que nele esperam. Salmo 9:10 diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. O que você está passando, meus irmãos? Qual é a circunstância que você está vivendo hoje? Olha para o céu. Fala como Jó: eu sei, é uma certeza de coração, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará sobre a terra. É uma convicção. A igreja do Senhor nesses últimos dias, passe a provação que passar, passe a luta que passar, passe as estações que passar, não pode perder a confiança no Deus que fez a promessa de nos levar para Sião, de nos levar para a glória, de nos levar para morar com Ele na Nova Jerusalém. Você crê nisso? Nós cremos nisso. Temos um Deus imutável, Senhor. E minhas emoções, elas nos enganam. As nossas emoções são traiçoeiras. Se você confiar nas suas emoções: mas Deus me esqueceu, mas Deus me abandonou. Meu irmão, está escrito que o bom pastor não foi você que foi até ele, foi ele que foi até você. E você acha que ele vai te abandonar? E você acha que ele vai te deixar por qualquer coisa? Ele não te alcançou porque você e eu éramos bonzinhos, mas porque Ele, em seu sangue, tem suficiente poder para transformar a nossa vida, redimir a nossa alma e completar a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida, porque Ele tem um objetivo: te levar no céu para morar com Ele eternamente. Jacó sofreu. Aceite a maneira de Deus. Nós somos tão murmuradores, irmãos, às vezes. Por que assim? Mas Deus não poderia fazer assim, Deus não poderia fazer desse jeito, Deus não poderia fazer dessa maneira, e falamos. Mas quem é Deus? Não eu, é Ele. Quem é o Alfa? Quem é o Ômega? Quem é o princípio e o fim, o primeiro e o último? Quem com um só falar trouxe à existência tudo que nós conhecemos, as coisas visíveis e invisíveis, os céus e os céus dos céus, que não podem contê-lo. Ele com uma só palavra trouxe à existência todas essas coisas. Porventura poderá Deus falhar com aqueles que Ele comprou com seu sangue? Jamais.
Jamais Deus vai falhar com a sua noiva, porque Ele é fiel. E aonde devemos pôr a nossa confiança? Na imutabilidade de Deus. Não há poder, autoridade, domínio, seja visível, seja invisível, nem no céu, nem na terra, que não se submeta à palavra que procede da boca de Deus. Tudo aquilo que Ele falou que vai cumprir na sua vida, tenha certeza. Mas, para você viver isso, você tem que crer até o fim. Você tem que perseverar até o fim. Você tem que esperar até o fim. Muitos discípulos abandonaram Jesus. Se você lá em João 6, essa palavra é muito dura, Jesus. E Jesus chega para os 12, vocês não querem ir também não? E Pedro fala aquela frase tão extraordinária: para onde iremos nós, Senhor? Quem conhece a Deus, passe a circunstância que passar, Ele sabe. Eu não tenho nenhum outro lugar a não ser a Tua presença. Eu não quero estar em nenhum outro lugar a não ser em Ti. Eu espero em Ti, porque só Tu tens a palavra de vida eterna. É contigo que eu quero viver, é contigo que eu quero caminhar, é contigo que eu quero andar. Ah, meu irmão, você e eu precisamos redescobrir essa plena confiança no Deus excelso e sublime, que nós às vezes estamos questionando imaturamente e incredulamente. É tempo de você se posicionar em fé e falar: Senhor, eu estou aqui, aguardando a Tua promessa. É como a promessa da vinda de Cristo, mas os que perseverarem até o fim serão salvos. As lutas, os sinais, guerras, rumores de guerras, pecado para todo lado, homens se matando, falsos profetas, falsos cristos, mas aqueles que confiam no Senhor estão lá: estou te aguardando, Senhor, estou te aguardando, Senhor, estou te esperando, a Tua palavra é a minha esperança. Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, sofrendo, mas aguardando, apanhando as aflições desse mundo, mas de pé, esperando a promessa daquele que é dono de todas as coisas. Será que alguém aqui crê na palavra de Deus? Levanta a sua mão, glorifica o nome do Senhor e fala: Jesus, eu aguardo a Tua promessa. Jesus, eu aceito a Tua maneira de trabalhar na minha vida. Eu sei que o Senhor vai cumprir tudo o que o Senhor me prometeu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu para nossas vidas. E chegou o dia de Jacó ver que valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena não murmurar. Valeu a pena não questionar. Muitos estão abortando esse exato momento de ver as maravilhas de Deus, porque estão murmurando na hora errada, estão questionando, estão resistindo a Deus, estão dando as costas para Deus. Mas hoje o Espírito Santo me deu essa palavra para lembrar você: Jacó experimentou um tempo difícil, mas viu a promessa de Deus se cumprir. E exatamente assim vai ser na vida daquele que confiar no Senhor até o fim. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui e você está vivendo exatamente esse tempo. Parece que Deus te abandonou. Mas Deus preparou esse agosto de Deus para mostrar que Ele é fiel na sua vida. E o que eu faço, irmão Samuel? O que o pastor Gerson disse aqui: busca, clama, espera. Ah, mas parece que o céu está fechado, mas continua ali,
Porque a resposta não está baseada no nosso mérito, nem na nossa justiça, como eu já disse, mas na imutabilidade de Deus. Deus sempre vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Basta nós esperarmos com o coração fiel. Basta nós esperarmos com o coração alegre, com o coração disposto. Senhor, eu estou aqui, eu não vou sair daqui até ver o Senhor cumprir a Tua palavra sobre a minha vida. Você precisa se posicionar diante dessa circunstância, mudar a maneira que você está lidando com isso e aceitar o propósito de Deus, aceitar a maneira de Deus e dizer: Deus, se esse é o caminho que o Senhor quer, que a minha vida traga glória ao Teu nome, cumpra a Tua vontade. Jesus disse: Pai, todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. É tempo da igreja confiar no Senhor. Volte a confiar em Deus, volte a ter uma fé inabalável no Senhor, volte a agir em fé, andar em fé, caminhar com fé no Deus que te ama, no Deus que deu a vida por você, no Deus que deu o seu precioso sangue para redimir a sua alma. Oh, meu irmão, se você soubesse hoje o quanto Deus te ama, se você pudesse perceber hoje o quanto Deus quer encher o seu coração desse amor, hoje é tempo de Deus restaurar promessas que você se esqueceu no seu coração. Olha quantos se esqueceram das promessas de Deus, enterraram, Deus não vai cumprir, e tomaram outros rumos, outros caminhos. Mas o Espírito Santo está falando hoje: volta para o centro da minha vontade, pois a minha palavra vai se cumprir sobre a sua vida. Volta para o alinhamento com os céus, porque eu vou cumprir a minha promessa na sua vida. Você precisa hoje crer. Mas o tempo passou, a manjou e a súria, meus cabelos já ficaram brancos, mas Deus vai cumprir, porque Ele é Deus. Deus vai cumprir porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso e cumpridor de promessas. Começa a clamar ao Senhor, começa a clamar ao Senhor nesse momento. Começa a orar, igreja, começa a orar. Fala: Deus, eu confio nas Tuas promessas. Eu não vou pular do barco, Senhor. Eu não vou desistir de crer, eu não vou sair da posição. Alabranaia súria manchori calamácia. Você vai ver, meu irmão, o seu esposo vai se aceitar Jesus. Amandiarabacala súbria. Seus filhos vão sim se render aos pés do Salvador. Mas ele entrou para as drogas. Mas ele está muito longe, nem mais fala comigo. Ele vai voltar a te mandar mensagem, ele vai se reconciliar com você, e por meio desse relacionamento estabelecido, ele vai voltar para a casa do Senhor, e você vai ver: Deus é fiel, Deus cumpre promessas. Amantura maia somanagácia. Jesus, Deus está me dizendo que tem gente aqui que trocou as promessas de Deus pelos interesses desse mundo. Manduria blasharabacala súpria. Lá na adolescência você ouvia muitas profecias, e Deus dizendo: eu vou fazer de você uma ganhadora de almas. Alabra e a súpria. Você até ia para a rua, você até evangelizava com a igreja, mas você se apegou aos cuidados desse mundo. E hoje Jesus te chama para voltar. Hoje Jesus te chama: volta para o centro da minha vontade, pois a minha promessa está de pé. Aí, alamanchúrias. Oh, Jesus, faz algo novo na vida dessa mulher, Senhor. Abre entendimento dessa jovem, Senhor. Abre entendimento, Senhor, para que entenda hoje e aceite o Teu caminho, o Teu propósito, o Teu plano. Queridos irmãos, alguém que nessa noite quer voltar para os caminhos do Senhor, alguém que quer entregar a sua vida para Jesus.